This meeting is being recorded. Bom, boa tarde, gente. Eu me chamo Hugo. Vou apresentar aqui a minha dissertação do mestrado, que se chama Ecologia Trófica, uso do microhábitat e movimento diário de duas espécies sintópicas do gênero Proceratops no sul da Bahia. Eu fui orientado pelo professor doutor Mico Soler, e a banca examinadora será a doutora Renata Maciel e o doutor Matheus de Oliveira. Agradeço aos dois por ter aceitado o convite e estar aqui participando desse momento. Bom, todos os organismos vivos, eles possuem necessidades básicas, né, e eles precisam de condições e recursos específicos para sobreviverem, né? E nós chamamos o conjunto disso tudo de nicho ecológico, né? Então, tudo que determinado indivíduo precisa para sobreviver, seja em relação ao alimento, ao tipo de vegetação, áreas que ele vai utilizar para atividades diversas, a temperatura, tudo isso são componentes do nicho ecológico dessas espécies, né? A gente sabe que muitas espécies elas vivem no mesmo ambiente, né, coexistindo, e por muitas vezes elas vão utilizar esses recursos de forma semelhante, né? E utilizar de forma semelhante pode gerar uma competição que pode ou não causar alguns problemas para a permanência de certas populações no tempo, né? Ainda temos que o uso similar do ambiente é mais esperado quando tratamos de espécies que têm um elo filogenético maior, né, mais próximo. Então, espécies da mesma família, espécies do mesmo gênero, eles tendem a utilizar o ambiente de maneira mais similar, o que pode aumentar essa competição, né? E então as espécies, geralmente quando acompanhamos essas populações na natureza, nós percebemos que elas apresentam algumas diferenças entre seus nichos ecológicos, né? E isso pode ser o que garante, né? Pode garantir a coexistência das espécies no mesmo espaço, no mesmo tempo. Então, com isso, né, nós temos muitos estudos que se dedicam a estudar a partição de nicho, né? Então, essa partição de nicho ela compreende justamente uma das principais abordagens nesse tema da coexistência, né? Porque é essa partição que pode regular essa relação. E dentro da herpetologia nós temos muitos estudos, né, trazendo essa partição de nicho, e geralmente são explorados o nicho espacial, o nicho alimentar e o nicho acústico de taxocenose de anúrios, né? No presente estudo, minhas espécies-alvo são Proceratops renalis e Proceratops skirk, como vocês podem ver aí na figura, né? Cada uma. E o trabalho foi desenvolvido no município de Camaquã, onde se encontra uma reserva particular do patrimônio natural, né, conhecida como Serra Bonita. Nesse local, essas duas espécies elas ocorrem nos mesmos fragmentos, né, florestais, então elas se tornam ótimos modelos para esse tipo de estudo. A minha dissertação está organizada em 2 capítulos, né, sendo o primeiro a dieta de 2 espécies de Proceratops que vivem em sintopia no sul da Bahia, e o capítulo 2, movimento diário e uso do microhábitat de 2 espécies de Proceratops que vivem em sintopia no sul da Bahia. Bom, começando pelo capítulo 1, né, falando desse nicho alimentar, nós vamos falar um pouco sobre a dieta. Sabemos que a dieta ela pode ser uma das formas, né, de descrever um pouco, né, de a gente conhecer um pouco da história natural das espécies. Essa história natural ela contempla todas as informações, né, sobre aquelas populações, como os indivíduos eles utilizam o ambiente. E a dieta é um dos fatores que a gente pode utilizar para descobrir um pouquinho mais dessa história, né? Geralmente os trabalhos eles descrevem, né, os hábitos alimentares das espécies. Nós temos ainda que a morfometria, né, ou seja, as características morfológicas dos indivíduos, elas podem sim estar influenciando nessa dieta, como, por exemplo, o comprimento rosto-colacal e a largura da boca, são dois pontos que podem influenciar bastante, né? Muitos trabalhos trazem isso. Isso porque os anúrios, eles são indivíduos que eles tendem a se alimentar de presas inteiras, né? Então, como eles, muitas vezes, eles não conseguem fragmentar essa presa para se alimentar, então eles precisam ter um tamanho suficiente de boca e de tamanho mesmo para se alimentar, né? E, além disso, o período de forrageamento dessa espécie também pode acabar influenciando na composição da dieta, né? Uma vez que, em determinados períodos, pode estar mais ou menos disponível determinada presa naquele ambiente, né? E aí, fazendo um link, né, temos a análise de disponibilidade de presa, né, que pode ser feito para potencializar esse estudo de dieta
Assim, a gente consegue entender quais as espécies estão disponíveis no ambiente e como essas espécies elas podem estar, por exemplo, tendo a gente pode ver se está existindo alguma preferência ou não por determinada presa. Podemos entender a presença ou ausência de determinada presa. E para isso, nós aplicamos diversas metodologias, né, para fazer esse levantamento das possíveis presas, né, que podem ser utilizadas pelos os anuros. Né? E aí a gente precisa saber a biologia da espécie que a gente está estudando, se é uma espécie que vai empolerar, então tem que ter metodologias específicas para os indivíduos que vão estar empolerados também, né, que pode servir de presa, se eles não se empoleram. Então, fazer uma análise maior do solo mesmo, né, dos animais encontrados no solo. E ainda falando, né, sobre esses hábitos alimentares dos anuros, nós temos que os anuros, eles principalmente se alimentam de artrópodes, né, o que é mais encontrado na dieta desses animais, mas eles também podem comer outros invertebrados, como, por exemplo, alguns moluscos, né, alguns gastrópodes, e até mesmo pequenos vertebrados, né? A gente costuma dizer que anfíbio come de tudo, né? O que de fato ele consegue colocar na boca, ele acaba comendo, né? Então, é muito comum a gente ver vários registros, assim, muitas vezes até inusitados. Queria trazer um destaque para a família Formicide, que aparece com muita importância na dieta dos anuros, né? Inclusive, Toft, em 81, ela propõe um agrupamento de guildas de anuros baseado na dieta, né? Se a família Formicide está presente ou não, né? Então, os indivíduos eles podem ser agrupados em especialistas em formigas, não especialistas em formigas ou generalistas, né? Os especialistas em formigas, eles vão comer apenas formigas ou em grande maioria, né, formigas, e eles vão ter algumas características que são compartilhadas, né? Como, por exemplo, eles vão ter uma tendência a se locomover mais para conseguir ir atrás desses alimentos, né, específicos, enquanto os que não são especialistas em formigas, eles tendem a ter outro tipo de forrageamento, né? Claro que isso não é uma regra, existe algumas exceções, mas os não especialistas em formigas, eles tendem a ser mais sedentários, não se locomovem tanto, e eles ficam mais na espreita à procura de outras presas, né? Então, quando essas outras presas passam, eles tendem a se alimentar delas em um número menor, né? Enquanto os especialistas em formigas, eles tendem a se alimentar de muitos indivíduos de uma vez só. E o generalista, ele seria um meio termo aí entre essas duas outras que eu acabei de falar. Bom, o objetivo do meu trabalho foi investigar a ecologia trófica de duas espécies de Proceratófilos que vivem em Sitopia, no sul da Bahia, e verificar se existe diferença no uso do nicho alimentar que contribua para a coexistência dessas espécies. E com objetivos específicos, descrever a dieta das duas espécies, investigar a seletividade de presa na dieta dessas duas espécies também, e verificar se há sobreposição na dieta entre elas. Bom, como eu falei, o estudo foi realizado na RPPN Serra Bonita, que fica no sul da Bahia, entre os municípios de Camaquã e Pau-Brasil. Na verdade, essa Serra Bonita ela é um complexo de reservas, né? E dentre essas reservas tem a Fazenda Paris, que é onde nós encontramos as duas espécies alvo do trabalho vivendo lá no solo da floresta. Aqui tem algumas imagens, né? Como você pode ver da área, mais ou menos como ela é. A gente pode ver uma presença forte de serrapilheira. Tem muitas áreas com riacho, né? Tem muito recurso hídrico disponível pela área. Bom, sobre a coleta de dados, as campanhas ocorreram em novembro de 2020, abril, junho, novembro e dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, totalizando 6 campanhas. Toda a campanha teve uma duração de 5 dias consecutivos, né? Iniciando no fim da tarde, por volta das 5h30, finalizando às 11 horas. Os animais eles foram coletados através de busca ativa, né? Onde, ao longo da trilhas, iríamos procurando eles, principalmente debaixo dos folhiços, né? Mas também próximos aos riachos. Nós aplicamos a técnica de lavagem de estômago, seguindo as recomendações de Solé e colaboradores, para conseguir os índices alimentares. As medidas morfométricas foram mensuradas usando o paquímetro digital, né? O comprimento rosto-cloacal e a largura da boca.
E nós tivemos uma dificuldade em categorizar os indivíduos aqui em adultos e jovens. Isso porque os indivíduos que nós estávamos coletando eram muito pequenos, né? Então, muitas vezes a gente tinha uma certa dificuldade de identificar, né? Se era uma fêmea juvenil, juvenil, ou se era um macho que ainda não tinha desenvolvido algumas características, né? Que seria o diferencial aí entre machos e fêmeas. Então, ficou muito difícil, né, na maioria dos indivíduos, então a gente preferiu padronizar, né, e não separar, para não acontecer erros. Para análise da dieta, né, dos itens, utilizamos um estereomicroscópio para poder identificar as presas. Elas foram todas identificadas a nível taxonômico de ordem, exceto a família Formicide, né, como já falei, como ela possui uma grande importância na dieta dos anuros, nós tratamos ela de maneira separada, né, porque se colocássemos na mesma ordem, poderiam estar camuflando um efeito ali. Então, nós separamos, como já é de praxe nos trabalhos de dieta de anuros. As presas, quando intactas, elas tiveram seu volume estivado através dessa fórmula, e as presas que estavam fragmentadas, nós utilizamos as recomendações de Hirai e Matsui, através de regressão, para tentar identificar qual era o tamanho dessa presa, né? Qual era o comprimento e largura dessa presa antes. Para a disponibilidade de presa, utilizamos duas estratégias, né? Duas metodologias, entendendo que nossas espécies-alvo são espécies que vivem no folhedo, né? No solo apenas, são animais terrícolas, eles não se empoleram. Então, o Pitfall e o extrator de Winkler são as metodologias que conseguiriam nos dar a melhor resposta, né? Porque iriam inventariar justamente esses artrópodes que estão ali no solo. O Pitfall consiste em colocarmos algumas armadilhas, né, ao longo da trilha, enterradas, né, um copo enterrado de plástico de 500 ml ao nível do solo. E o extrator de Winkler, nós coletamos uma parcela da serrapilheira, e essa parcela da serrapilheira ela é peneirada, onde fica apenas os indivíduos que estavam ali presentes e também parte do solo, né? Após isso, nós colocamos esse material num extrator de Winkler de fato e esperamos até que os animais eles caiam aqui no pote para depois identificarmos. Bom, análise de dados, nós temos que utilizamos o índice de importância, né, para definir a importância de determinada presa na dieta dos anuros, né, utilizando essa fórmula, frequência volumétrica, numérica e de ocorrência, dividido por 3. Utilizamos o índice de eletividade de Jacobs para determinar a eletividade, né, ou seja, a preferência ou não de determinada presa pelos indivíduos. E utilizamos o índice de diversidade de Simpson para medir a largura de nicho dessa espécie, né? Então, esse índice dá valores a partir de 1 e valores mais próximos a 1, nós consideramos que esses indivíduos são especialistas, e a partir de 2, que esses indivíduos foram especialistas em determinada categoria de nicho. E utilizamos a equação de Pianka para definir os níveis de sobreposição dessas espécies. Utilizamos também a correlação linear de Pearson para investigar a relação entre as medidas morfométricas dos anfíbios, o CRC e o LB, largura de boca e o comprimento rosculacal, e o volume total e médio das presas. Utilizamos o teste T para investigar as diferenças morfométricas entre as duas espécies, né, entre os indivíduos das duas populações. E como resultado, nós coletamos 55 indivíduos de Proceratops renalis e 43 de Proceratops skirk, né, e disponibilidade de presa foram 2.868 indivíduos, né, que foram divididos em 20 categorias. Aqui nós temos a tabela com a descrição da dieta, né, com os itens. Podemos ver que na dieta de Proceratops renalis, os itens com maior importância foram a arane, né, com o maior índice aqui, seguido de Orthoptera, que teve esse valor por um índice de importância, e Formicide em terceiro lugar, né. Aqui ainda a gente pode ver o valor de eletividade, né? E podemos ver um valor positivo e próximo a 1 de aranha. Isso quer dizer que o Proceratops renalis ele tem uma certa preferência por aranha, né? Fazendo uma relação com o quão
aranhas encontradas no ambiente. Já a formicide deu um valor negativo, né? Então, indica que Proceratops renale não tem uma preferência por essa presa, mas isso pode ser explicado pelo alto valor, né, que foi encontrado no ambiente dessa categoria, né? Foram muitas formigas encontradas no ambiente, então, quando olhamos quantas formigas teve na dieta, essa proporção aí pode ter gerado esse valor negativo. E o mesmo ocorre, só que um pouco diferente com ortóptera, né, que foram encontrados poucos no ambiente e muitos na dieta, né, foi encontrado mais na dieta do que no ambiente, então isso pode ter influenciado esse valor de preferência aqui muito alto também, né. Quando olhamos para os Kirk, vemos que Isóptera foi o item mais importante, né, seguido de Formicide também e de Isópoda. O mesmo ocorre aqui, eletividade D1 para Isóptera, indicando que esse indivíduo tem muita preferência, né, por Isóptera, mas também pode estar relacionado com o fato de só encontrar dois indivíduos no ambiente, né? Então pode dar esse valor muito alto. E formiga também deu um valor negativo, né, apesar de ter sido até mais encontrado no estômago de Skirk, né, e tem um índice de importância até mais relevante aqui, mas também deu um valor negativo que pode estar relacionado a essa alta aqui no ambiente. Bom, aqui temos as medidas morfométricas, né, a relação que tentamos identificar entre o CRC e o LB, e vimos que, em relação à largura de boca, foi significativo o resultado, então houve diferença entre a largura de boca de Proceratops renalis e Proceratops skirk, porém no CRC isso não foi encontrado uma relação positiva, né? Então os indivíduos possuíam ali um tamanho bem similar e renalis apresentou uma largura de boca maior do que skirk. Já aqui nós temos o resultado da correlação, né, de Pearson entre os valores morfométricos e o volume das presas, e vimos que foi significativo apenas para o Renalis, né? Então, a relação entre o CRC e o LB e o volume total e o maior volume da presa deu significativo, né? Então, indicando que indivíduos maior e com a boca maior teve uma tendência a se alimentar de itens maiores também, né? Isso não foi encontrado para o skirk. Os resultados de largura de nicho, né, foram esses. Proceratops renalis 1 e 18, enquanto skirk 1 e 34, são valores baixos, né? Então, ambos os indivíduos tiveram uma baixa amplitude de nicho, que indica que são espécies especialistas, né? E os valores de sobreposição de nicho foram de 0,19 na média observada e 0,18 na média simulada, indicando também uma baixa sobreposição no nicho alimentar dessas espécies, né? Indo para a discussão, a categoria de presa mais importante na dieta da população de skik foi Isóptera, seguido de Formicide e Isópoda. Todas essas são presas pequenas, né? Então a gente pode identificar um padrão aqui nas presas preferidas, né? Mais importantes na dieta de skik são presas pequenas. Brito e colaboradores em seus estudos, né, com Proceratops cristispes, eles encontraram resultados semelhantes. Isóptera também foi o item mais importante dessa população estudada, né? E existe uma semelhança entre essas duas espécies de Proceratops. São ambas espécies pequenas, né, dentro do gênero. Então, isso pode indicar que espécies de Proceratops menores, elas tendem a se alimentar de itens menores também. Aranha e ortóptera e formicide foram as presas mais importantes para a Renalis, né? Quando olhamos para a aranha e ortóptera, temos que essas presas são grandes, né? E, além disso, elas foram um pouco numerosas no estômago. Então, Renalis já apresentou um comportamento alimentar um pouco diferente, se alimentando de presas maiores e pouco numerosas, né, no estômago. Isso pode refletir um comportamento de centro-espera, né, como traz Toft. Então, aquela ideia de serem animais um pouco mais sedentários, que esperam sua presa passar, né, e montam meio com uma emboscada para capturar essas presas, enquanto o skirk ele pode ser considerado um forrajador ativo, uma vez que ele tende a se alimentar de presas menores e em grande número. Sobre a baixa sobreposição, podemos dizer que essa baixa sobreposição pode revelar
uma certa competição nesse âmbito alimentar, né? Isso porque, na realidade, a gente pode estar acompanhando o resultado de uma competição que ocorreu no passado, né? Onde as populações estavam competindo por alimento, mas apenas as populações que conseguiram se alimentar de categorias diferentes foram as que se mantiveram no tempo, né? Então, outras espécies podem ter sido extintas, né, nessa competição, mas as que estamos vendo até hoje, elas deram um jeito, né? Na verdade, como elas se alimentavam de presas diferentes, elas conseguiram se manter no tempo. Então, aqui nós encontramos largura de nicho muito baixas para as duas espécies, então podemos dizer que são especialistas em coisas diferentes, né? Então, isso pode estar permitindo essa coexistência, né? Pode ter reduzido essa competição. E isso ainda pode ser explicado pelas diferenças morfométricas, né? Vimos que a largura de boca de Renales foi significativamente maior do que a de Skirk, então isso pode conferir uma diferente aptidão, né? Então isso pode conferir a comer presas maiores, né? Então essa diferença na dieta pode estar sendo explicada pelas questões morfológicas e isso pode estar nos explicando como eles conseguem coexistir. Então, nós podemos concluir que as populações estudadas aqui, apesar de compartilhar a maioria das categorias de presa, né, elas se especializaram em presas diferentes. Os itens mais importantes também pertenceram a categorias diferentes, né, e com características diferentes também. Então, aranha e ortóptera são animais, são presas maiores, né, enquanto isóptera e formicide são presas menores. Então, tem diferença nisso. Isso pode estar relacionado, principalmente, como eu falei anteriormente, sobre as questões da diferença morfométricas e a baixa sobreposição encontrada pode ter sido reflexo de uma competição do passado, né? Como eu já falei, e talvez isso que esteja garantindo a coexistência dessas espécies cogêneres vivendo em sintopia. Agora falando sobre o capítulo 2, né, onde vamos falar sobre o movimento diário e uso de microhábitos das duas espécies. Primeiro, né, falando que ainda sobre a ideia da história natural, né, conhecer um pouco sobre como os indivíduos estão utilizando espaço também ajuda a levantar informações relevantes sobre essa história natural, né? E em Anuro, o uso do microhábito ele sempre foi alvo de estudos, né, de muitos estudos, sobretudo com taxocenose, né, indicando a estruturação dessas taxocenoses, né? Então é muito comum, por exemplo, também a gente vai a campo e em uma determinada área a gente vê que os indivíduos eles de fato sempre estão distribuídos de maneira diferente ali no ambiente, né? E os anuros, no geral, eles têm a capacidade de explorar muito o ambiente, seja verticalmente ou horizontalmente. E essas diferenças elas podem revelar, né, como essa população está estruturada ali, né? Estão compartilhando os recursos espaciais. Mas, ainda assim, né, essa visão do microhábito ainda é uma visão muito estática, né? Então, você vê, a gente considera apenas onde o indivíduo estava no local que nós avistamos, né? E enquanto, por exemplo, quando a gente fala da ecologia do movimento, a gente está falando agora de outras questões, né? A gente quer entender por que aquele indivíduo está ali, como ele chegou ali, né? Para onde ele vai depois. Então, a ecologia do movimento ela busca nos ajudar, né, a compreender esses processos de migração, dispersão, busca por abrigo, alimento ou até mesmo local de reprodução, né? Então, ele também pode ser utilizado para compreender processos de coexistência, né, e o compartilhamento de nicho, né, como foi o caso de Moser e colaboradores em 2019, que estudaram a ecologia do movimento de duas espécies de líderes, né, uma espécie do gênero Boana, e ele encontrou diferenças que ele atribuiu isso a uma redução da competição, né, e que pode estar regulando a população, a coexistência dessas duas populações. O meu objetivo foi descrever e comparar o deslocamento diário e o uso do microhábito das duas populações, de Proceratops quiques e renales, ocorrendo no sul da Bahia, e objetivos específicos de descrever e comparar o deslocamento diário das duas populações, definir e comparar o uso do microhábito das duas populações e verificar se há sobreposição no uso do microhábito entre as espécies. Bom,
As coletas de dados, né, as campanhas, elas correram no mesmo período do capítulo anterior, né, seguindo as mesmas características, a mesma quantidade de dias consecutivos. Utilizamos todos os dados de microapt de todos os indivíduos que nós encontramos, né? Então, os mesmos indivíduos que foi utilizado no capítulo 1, ele serviu também os dados para o microapt, porém, para a análise do movimento, nós não utilizamos os mesmos animais que foram utilizados no capítulo 1. Isso porque, uma vez que os indivíduos passaram pelo processo de lavagem de estômago, isso iria influenciar no movimento deles, né? Então, nós não utilizamos esses animais, foram capturados animais específicos para analisarmos o movimento, né? O microhábitat foi considerado o local exato que o indivíduo estava quando nós coletamos ele, né? Quando nós avistamos eles, e foi dividido em 3 categorias, né? Para definir como iríamos analisar esse movimento, né? Como iríamos rastrear esses movimentos, utilizamos a técnica de pó fluorescente, né? E aqui nós utilizamos a técnica com a solução de pó fluorescente e óleo mineral, isso porque ajuda a manter esse pó por mais tempo nos indivíduos e também as trilhas, né, ficam marcadas por mais tempo, ficam mais resistentes às chuvas, por exemplo. Algumas medidas morfométricas foram utilizadas também, mensuradas utilizando um paquímetro digital, foi utilizado aqui apenas o CRC, né? E pegamos coordenadas do GPS do ponto inicial, além da marcação no campo. Então, utilizamos essa coordenada do GPS para depois refazer a trajetória desses animais no computador. Então, precisava de um ponto do GPS e também para a gente lembrar onde o animal foi capturado. E uma marcação no campo seria a marcação no local exato onde soltamos o animal, né? Então, a gente marcava um ponto ali com algo físico mesmo, para a gente lembrar onde foi que o movimento começou, né? Para posteriormente, na hora do trajeto, a gente saber direitinho onde iniciou e onde terminou. Bom, o movimento foi determinado o movimento diário dos sapos, ele foi determinado pela distância total movida. Então, somamos toda essa distância que os indivíduos percorreram, né? Aqui vocês podem ver uma foto de como é o trajeto, né? Como fica com o pó fluorescente. Aqui foi uma noite e sobre a luz UV a gente consegue determinar aqui qual foi o trajeto utilizado por esses animais. Nós utilizamos uma fita métrica para medir aqui a distância de cada ponto desse, né? De um ponto para outro, cada movimento. E, além disso, utilizamos uma bússola para medir os ângulos de virada, né? Então, cada vez que o animal mudava a direção, como por exemplo aqui, a gente usava a bússola para determinar esses ângulos de viradas. Além disso, a gente considerou algumas métricas ambientais, como a cobertura do dossel, se estava aberto ou fechado, a chuva no dia da captura, chuva no dia anterior à captura e a proximidade de riacho, onde definimos que uma proximidade de até 10 metros era considerado perto do riacho e, a partir disso, era considerado longe de riacho. Isso porque, pela característica da área, muitas vezes a gente não conseguia definir qual era o riacho mais próximo e também ficaria muito difícil, até muitas vezes impossível determinar essa distância, né? Então, e muitos dos indivíduos, a grande maioria, foi encontrado longe de corpos d'água visíveis. Então, a gente perderia muito tempo procurando esse corpo d'água mais próximo e fazendo essa medição. Então, a gente definiu categorizar assim dessa maneira. Essas métricas ambientais vão ser utilizadas para analisar se alguma delas tem alguma relação com o movimento. Então, já falando da análise de dados aqui, nós utilizamos o teste Ujima-Whitney para definir se existem diferenças ou não entre as duas espécies em relação à distância total movida. Utilizamos o teste de regressão de logística para investigar se as métricas ambientais possuem influência sobre o deslocamento. Então, as métricas ambientais que eu comentei no slide anterior, nós queremos saber se elas influenciavam de alguma maneira essa distância movida pelos indivíduos. Utilizamos o índice de diversidade de Simpson novamente para medir a largura de nicho, utilizado aqui apenas para o microhabitat, e a coleção de Pianca para analisar a sobreposição dessas espécies em relação ao seu nicho aqui espacial. Bom, como resultados, né, tivemos que o Proceratops renalis ele utilizou basicamente solo antifoliíço, né,
aqui a cor azul, como a gente pode ver, foram 49 indivíduos encontrados nesse microhabitat e apenas 6 encontrados em solo exposto e nenhum deles encontrado em solo lameado em riacho. Essas foram as 3 categorias de microhabitats, né, que nós definimos. Solo exposto foi considerado quando o animal era encontrado em um local e não tinha nenhum tipo de estrutura, né, que pudesse atrapalhar a visualização desse animal. Solo lentifoliço, animais na serrapilheira, né, embaixo das folhas ou entre as folhas, e o solo lameado em riacho era quando encontramos esses indivíduos próximo a um riacho, mas em uma área que o solo era um pouco mais lameado e estava um pouco mais exposto também. A largura de início do Proceratophilus renalis foi de 1,24, né, então ele se mostrou ser especialista, e principalmente no solo lentifoliço. Já a Proceratophilus kirk teve uma largura de nicho maior, de 2,3, então foi considerado um animal generalista, né? E podemos ver que ele utilizou de fato todos os 3 microhabitats, né? Estavam divididos, ainda que a maior parte deles estivesse em solo exposto, mas tivemos uma distribuição aí no uso desse microhabitat. Bom, sobre o deslocamento diário, o Proceratophilus renalis apresentou uma média de 1,43 metros por dia, enquanto a distância movida em relação ao CRC, né, encontramos com um valor de 0,05. Geralmente, para considerar uma relação significativa, tem que ser menor do que esse valor, né, e encontramos no valor limite. Então, a gente pode dizer que talvez, né, o CRC ele tenha alguma influência nessa distância movida, né, mas não encontramos isso estatisticamente, apesar de estar um valor muito próximo disso. Em relação à regressão logística, vimos que a chuva no dia anterior ela foi significativamente relacionada com a distância movida, né? Então, indivíduos que se locomoviam mais quando chovia no dia anterior, né? E essa regressão logística ainda nos mostra que isso pode ser até uma vez mais, né? Então, os indivíduos se locomovem uma vez mais quando chove no dia anterior. Em relação ao Skirk, eles tiveram uma média de 4,48 metros por dia, né? Um deslocamento diário de 4,48 metros por dia, e a distância movida e o CRC não houve uma relação significativa, né? Então o tamanho não influenciou nas distâncias percorridas pelo animal, e a regressão logística também não revelou nenhuma relação significativa entre as métricas ambientais e o seu deslocamento. Sobre a análise sobre posição de nicho, né, encontramos uma média observada de 0,44 e uma média simulada de 0,52, né, é considerado um valor médio tendendo a um valor médio, né, a média observada, por ser abaixo de 0,5, consideramos baixa, porém está muito próximo, né, de um valor médio, né, assim como a média simulada ficou um valor bem médio aqui. A distância movida, a diferença, né, houve diferença na distância movida de Proceratophilus kirk e Proceratophilus renalis, né, foi significativa essa diferença, onde Proceratophilus kirk ele se locomoveu muito mais, né, percorreu distâncias maiores do que renalis. Bom, as espécies do gênero Proceratophilus geralmente elas possuem coloração e um padrão que se assemelham muito, né, às folhas da serrapilheira, né? Por isso que é muito comum a gente encontrarmos esses indivíduos associados a essa serrapilheira, né? Ele de fato parece muito uma folha. Ambas as espécies aqui utilizaram esse microhábito, né, que já era esperado estar entre os folhiços, né? Resultados semelhantes em outras espécies do gênero. Porém, o Proceratophilus kirk ele utilizou o solo lameado em margem de riacho, né? E esse foi um resultado que foi registrado também para Proceratophilus boiei, indicando que pode ser uma atividade ainda compartilhada dentro do clado, né? Ainda que o Proceratophilus renalis não utilizou, mas outra espécie de Proceratophilus também utilizou esse mesmo microhábitat, então pode ser algo comum dentro do gênero. E não tem outros estudos trazendo microhábitats utilizados por outras espécies, né, do gênero Proceratophilus, né? Então, isso pode explicar, por exemplo, porque nós encontramos aqui muitos indivíduos de Proceratophilus kirk em solo exposto e não encontramos nenhum outro trabalho com outra espécie de Proceratophilus utilizando esse mesmo microhábitat, né? Mas a gente pode relacionar também a presença dos kirk nesse solo exposto à questão do seu padrão dorsal,
que ele é uma espécie diferente dentro do gênero, né? Morfologicamente falando, ele, por exemplo, não tem os chifres, né? Que são comumente encontrados nos Proceratops, né? Nós chamamos de chifres, mas que é o nome popular da espécie, das espécies, né? Chamamos de sapo de chifres, mas ele não tem essa pálpebra mais avantajada, e ele se assemelha muito mais ao solo, muitas vezes, do que à folha propriamente dita, né? Então, o fato de eles estarem utilizando bastante solo exposto, talvez seja para potencializar essa questão da camuflagem, né? De fato, era muito difícil encontrar esses animais, por mais que seja solo exposto, né? Mas eles estavam muito bem camuflados ali. Ambas as espécies, ambas as espécies não, né? O Proceratops skiki, ela foi considerada generalista, enquanto o Proceratops renalis foi considerado especialistas, né? E vimos que houve um valor médio de sobreposição, né? Isso pode estar dificultando a gente visualizar uma competição aqui, né? Esses valores. Isso pode acontecer, talvez não esteja acontecendo essa competição, porque o SKIC, por ser generalista, ele está utilizando outros recursos também. E, além disso, a grande disponibilidade de recursos no ambiente ela pode reduzir essa competição, né? Então, nós esperamos que os indivíduos eles não utilizem os mesmos recursos, porque esses recursos eles são limitados, né? Mas se existe uma grande disponibilidade no ambiente, eles podem sim estar utilizando o mesmo, né? Então, isso acaba reduzindo a competição. E aqui nós estamos falando de substratos horizontais apenas, né? Então, os indivíduos são apenas no solo, então essa camada de solo num fragmento florestal é imensa, então, de fato, é muito grande esse recurso, né? Eles não são capazes de empolerar, por exemplo, para disputar certas vegetações que podem ser pequenas, com um número pequeno em determinado local. O professor Tolsky, que nós vimos que ele realizou percursos maiores do que Renales, né? E esses resultados eles são interessantes e eles convergem com o nosso capítulo 1, né? Porque associando o resultado do capítulo 1 e do capítulo 2, nós temos informações muito importantes sobre o correjamento dessas espécies estudadas, né? Então, por exemplo, voltando à ideia de guildas proposta por Toft, nós podemos colocar o professor Tofsky dentro dos especialistas em formigas, né, uma vez que eles se locomoveram mais, né, se locomovem muito atrás dessas presas, e eles se alimentam de muito, né, um volume muito grande, muitos números por vez de indivíduos, apesar de que o item mais importante ter sido Isóptera, mas Isóptera, né, foi em sua grande maioria cupim, né? E cupim tem muitas características semelhantes com formigas, né? São presas que ficam em grandes aglomerações, têm um tamanho similar, né? Então, o Proceratops ele pode ser considerado parte dessa guilda, enquanto o Renalis ele pode ter uma tendência a ser não especialista em formiga, uma vez que ele se mostrou uma espécie mais sedentária, como mostramos aqui nesse capítulo 2, mas também no capítulo 1 vimos que ele se alimenta de presas grandes e pouco numerosas. Então, nós podemos concluir, né, que as populações aqui estudadas apresentaram diferença, né, tanto no uso do microhábitat quanto no deslocamento diário, né? A análise de sobreposição ela revelou uma sobreposição baixa, se aproximando a valores médios, né, indicando que essas populações elas estão estruturadas no âmbito espacial, mas não necessariamente foi possível identificar uma competição, né, não podemos dizer que elas estavam competindo, mas elas estão, de certa forma, estruturadas, cada um utilizando determinado item, e as distâncias movidas diariamente convergiram com resultados obtidos anteriormente, né, sobre a composição da dieta, e isso contribui para um melhor entendimento do forrageamento e ecologia alimentar dessas espécies, dessas populações estudadas. E, assim, a minha dissertação ela apresenta resultados que contribuem para uma maior compreensão da coexistência das espécies aqui estudadas, né, Proceratops renalis e Proceratops skirk, demonstrando que diferenças nas dimensões de nicho elas podem minimizar a competição e garantir a co-ocorrência em citopia, que pode ser como estamos acompanhando aqui para essas duas espécies. Bom, era isso. Obrigado. O Mirko tá aí? Caiu?
Pronto, Hugo, eu vou parar a gravação um momento, porque já